Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou o diácono Jonas Elcio. Estou aqui na transição do 15º dia para o 16º dia do julho, mês de renovação. Hoje começamos às 7 horas da noite e estamos aqui porque a Debrasta PV não para. E a gente migrou agora para uma vigília. E olha, está sendo uma bênção. E hoje com a presença do pastor Rodrigo Monteiro, diretamente do Rio de Janeiro. É um pastor que nós temos o carinho e a honra de receber mais uma vez aqui nesse altar. Pastor, seja bem-vindo. Qual a expectativa para essa vigília aqui na Debrasta PV? Meus irmãos, ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Já está acontecendo, né? Já estamos na madrugada e a atmosfera, a presença de Deus e o que Deus já está fazendo e ainda irá fazer na continuidade desta madrugada. É coisa maravilhosa, como sempre, né? As vigílias aqui na Debrasta Itapevi, debaixo da bênção do bispo Samuel Ferreira e desse campo de trabalho presidido pelo meu amigo, meu paizão, pastor Samuel J. Marques. É sempre um marco aqui em Itapevi e aqui no estado de São Paulo. A glória de Deus, a presença de Deus é notória aqui. E não é rasgação de seda. Todas as pessoas presentes aqui, elas podem atestar isso. A presença de Deus aqui é muito forte. Quando eu sou convidado para estar aqui, e eu saio do Rio de Janeiro, eu venho com muita alegria, porque eu sei que Deus vai falar comigo, eu sei que eu vou sair renovado. Não teve um culto aqui na Debrasta Itapevi que eu me lembre que eu saí daqui mais ou menos. Sempre transbordando e levando unção, levando renovação. Estamos aí no julho, mês de renovação. Sim. E é maravilhoso estar aqui. É maravilhoso e é prazeroso. Amém. Meus irmãos, o intuito do nosso podcast aqui na Debrasta PV, não apenas do julho, mês de renovação, mas como um todo, é sempre extrair o melhor dos ministros que pisam nesse altar e o melhor dos cantores. E o pastor Rodrigo Monteiro, obviamente, tem aí um testemunho edificante. Eu queria, pastor, que o senhor pudesse transmitir para a gente o testemunho do senhor antes da gente entrar na questão ministerial. Então, eu ainda adolescente tive uma vida muito conturbada por conta do envolvimento com as drogas e também com a vida errada como um todo, né? A Bíblia diz que um abismo ele vai te levar para um outro abismo. Sim. Um abismo vai chamar outro abismo. Quando você observa a história de Jonas, você vai perceber que ele só desceu quando ele andou na contramão da vontade de Deus. Ele só desceu. Sim. Ele desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, e depois ele desceu para o mar, depois ele desceu para o fundo do ventre do peixe. Então, quando você anda na contramão da vontade de Deus, você só desce. E aos 12 anos de idade, eu já fumava maconha, já usava cocaína e me envolvi com muitas outras coisas, né, no decorrer dos anos, até que Cristo chegou na minha vida. Eu presenciei o assassinato, a morte de 4 primos e do meu irmão. Dentro desse processo, e vivenciei muita coisa, mas eu tenho certeza, posso dizer com muita convicção, com muita certeza, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui agora conversando contigo. Por onde eu passei, o que eu vivenciei, se não fosse o Senhor, eu não estaria nesse momento aqui, né? E uma das coisas que muitas das vezes eu sempre lembro é que o meu irmão morreu no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. E a minha mãe, vira e mexe, ela toca nesse assunto. Então esse é um assunto muito marcante para mim,
né? Porque o meu irmão morreu no meu lugar. Mas a gente não sabe os caminhos que o Senhor prepara. Então, esse é um marco, né, na minha vida. E o meu irmão morreu no meu lugar, né? Alguém achou que estava tirando a minha vida e tiraram a vida do meu irmão, né, no dia 31 de janeiro. Mas Deus sabe de todas as coisas. E se eu estou aqui, é porque foi, é e será a vontade dele que eu permaneça vivo. Então, eu só tenho a agradecer, só tenho a louvar o nome do Senhor. E uma coisa, para quem vai assistir esse vídeo, que eu converso muito com pessoas, que eu ando muito em comunidade evangelizando, fazendo a obra, pregando esse evangelho, em lugares muito terríveis, de difícil acesso até para a polícia, mas a gente consegue entrar, porque a gente entra com a palavra de Deus, com o amor de Deus, e essas pessoas, elas recebem. Sim. Elas recebem, né? Então, eu consigo entrar nesses lugares e pregar o evangelho. Eu consigo entrar nesses lugares e pregar o evangelho. E é inexplicável, porque quando você começa a falar do amor de Deus, alguém que está ali atribulado, alguém que está ali totalmente dominado, né? A gente crê assim, por algum tipo de espírito, eles baixam a cabeça e começam a ouvir Sim. a palavra de Deus. Começam a ouvir a palavra de Deus. Então, isso é marcante demais, né? Ter essa transformação do que Deus fez na minha vida e agora poder voltar lá e pregar o evangelho para eles. Eu imagino que, obviamente, que a recordação da partida do seu irmão não seja algo agradável de se lembrar. Não. Mas qual lição o senhor consegue extrair desse episódio que o senhor leva para a vida? Como eu estava falando aqui, o que eu falo muito dentro das comunidades é que se eu não quisesse mudar, se eu quisesse continuar lá onde eles estão, eu ia continuar. Ou eu ia ser preso, ou eu ia morrer. São dois caminhos. Eu quis mudar. Eu decidi mudar. Eu quis mudar. Ok? Se você que está ouvindo, está vendo e me ouvindo agora através desse vídeo, eu quis mudar. Se você não quiser mudar, você não vai mudar. Sim. Então eu quis mudar, eu quis largar aquilo, né, que obviamente é errado, né? Uma vida clandestina, uma vida promíscua, é uma vida que quem está lá quer sair, muitas das vezes não consegue porque está amarrado num laço do diabo, muitas das vezes está devendo dinheiro, outras está devendo cadeia, outras está com o nome riscado para morrer, né? E aí não consegue se ressocializar, sair da clandestinidade. Mas aquele que quer mudar, ele muda, né? Eu quis mudar. Eu quis largar a maconha, eu quis largar a cocaína, eu quis largar o envolvimento, eu quis. E eu larguei, eu consegui. Mas eu só consegui através de Cristo, né? Eu tentei várias vezes sair, pegar outro caminho, viver tranquilo, né? Naquela de viver tranquilo, mas não existe nenhuma substância que eu conheça, não existe nenhuma clínica que eu conheça que seja mais forte que o poder do Evangelho, que Amém. O poder de Cristo, para transformar alguém que está envolvido na criminalidade, envolvido no tráfico de drogas, no assalto. Eu não conheço nenhum poder transformador. É aquela questão da metamorfose, né? A lagarta, ela decide e aceita o processo do casulo. Sim. E aí ela entra para dentro daquele casulo, porém ela tem que ficar ali um tempo, até ela passar pelo período da transformação e as asas começarem a crescer e ela começar a se transformar ali dentro.
Então aquele ambiente do casulo chega um tempo que não suporta mais ela e ele se quebra. E aí as asas dela agora não é mais lagarta, agora ela é chamada de borboleta. Há uma transformação. Então a metamorfose, quando eu aceito o processo, quando eu quero mudar, quando eu quero largar as coisas erradas e Cristo entra, então acontece um processo chamado metamorfose. Foi o que aconteceu na minha vida. A metamorfose, quando ela acontece na vida da lagarta, que ela vive a vida inteira se arrastejando, ela até sobe em árvores, porém ela perde oxigênio e cai. Porque ela não consegue, ela quer subir, ela quer estar no alto, mas se arrastejando não dá. Então ela cai. E ela vive uma vida de se arrastejar. Porém ela aceita um casulo. Sim. E quando ela aceita o casulo, vai o quê? Nascer asas e ela vai se transformar em borboleta. Ou seja, eu quis mudar. Cristo entrou e agora ele vai me dar asas para voar o quê? Nas asas do Espírito Santo. Aleluia. Então essa transformação só vai acontecer na vida de quem se permitir. Sim. Eu permito acontecer. Tem 3 palavras muito fortes que no começo da minha caminhada, e eu queria dividir isso aqui, que é no processo da transformação, de largar as coisas erradas, a vaidade, né? Porque às vezes a gente está numa situação ali, pessoas nos cercando, né? Nos aplaudindo, nos bajulando, porque a gente está com uma condição X, Y, Z. Eu quero mudar. Eu posso mudar. Eu vou conseguir. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Convicção, São 3 né? passos. São 3 passos para mudança. Eu quero mudar. Eu posso mudar, eu vou conseguir. E aí Cristo entra e faz uma transformação chamada metamorfose. A lagarta, quando ela vira borboleta, ela nunca mais, a borboleta nunca mais pode ser lagarta. Ou ela vai morrer ou ela vai voar. Sim. É isso. Então, deixar o evangelho entrar é isso. É deixar de viver uma vida de se arrastejar para voar na presença dele e é só vitória. Para a gente encerrar, pastor, o senhor não passou só por essa transição da vida secular para a vida cristã. Houve uma outra transição que foi da itinerância para o pastoreio. O senhor consegue falar para a gente, bem rapidinho, para a gente conseguir compreender como que foi essa transição da itinerância para o pastoreio de congregação? O que aconteceu? Quando eu abri o meu coração e deixei Cristo entrar, foi muito rápido. Muito rápido o processo da transformação que Deus, então, me deu asas agora para voar dentro do que é proposto chamado de reino. Sim. Do pregar o evangelho. Então, foi muito rápido, né, essa questão. Então, eu já comecei, então, na itinerância. 3 anos depois, eu já estava pregando, recebendo convites e etc e tal. Daqui a pouco já comecei para outros estados e daqui a pouco fui para outros países e Deus assim fez algo maravilhoso na minha vida. Só que em detrimento a isso, o meu bispo Abner de Castro Ferreira, vou dar até um abraço para ele, se eu tiver o privilégio dele assistir esse vídeo, ele decidiu, então, me estacionar da itinerância e ser agora um pastor dirigente de uma congregação, né, da nossa igreja ali na Rua Carolina Machado, 174, em Madureira, na nossa sede, né, na nossa sede histórica, onde o bispo Abner é o pastor e é o bispo ali do campo de trabalho e ali do estado do Rio de Janeiro, também presidente da nossa convenção ali estadual, da nossa CONAMAD, e vice-presidente também da nossa CONAMAD, onde o bispo Samuel Ferreira é o presidente executivo, né, o nosso bispo Manuel Ferreira, nosso colegiado de bispos. Ele decidiu, então, me colocar como um pastor de uma congregação. E essa experiência, para mim, já são 2 anos, 5 meses, hoje é dia 16 já, né? Já estamos na madrugada. Já passou da meia-noite já, irmão. Então, 2 anos, 5 meses e 14 dias que eu tô lá, dirigindo essa congregação ali no Engenho Novo. E para mim tem sido uma experiência muito grande sair da itinerância e entrar agora para ser um pastor dirigente de uma congregação.
é ter empatia. Sim. É sentir a dor do outro. É sentir na pele o que aquela pessoa ali. Porque eu ia nas igrejas, pregava, Deus batizava com o Espírito Santo, já vi muita cura, Deus já me usou em profecia, revelação, coisas que já se cumpriram, tanto no Brasil como fora. Deus já me usou para curar câncer, tanto no Brasil como fora também. Mas a experiência de ser um pastor de uma congregação é muito diferente. Por quê? Porque você prega e vai embora. Sim. Você prega ali, você recebe ali uma semente, recebe ali, né, aquilo que o pastor propõe ali, você recebe e vai embora. Você prega, ganha as almas, até que um dia o Espírito Santo falou comigo num hotel. Eu preguei no Brás, na sede do Brás, num domingo, e foram mais de 100 almas. E eu cheguei no quarto do hotel com as fotos e comecei a postar. Olha, Deus, o que Deus fez e tal. Tantas almas. Aí o Espírito Santo falou comigo, no meu coração. Essas almas todas que você ganhou, você não ganhou. Porque você só ganha quando você leva as águas do batismo e quando você discipula. Ali é o primeiro passo. Sim. Aí eu entendi, quando eu assumi a igreja, o que o Espírito Santo falou comigo anos atrás. O que é cuidar de uma pessoa? O que é cuidar de uma família? Né? O que é sentir quando a pessoa erra e confessa? Como cuidar, como costurar, como Sim. tratar essa situação? Então, para mim, a experiência é maravilhosa. Nesse sentido de cuidado com as pessoas, do que vai falar. E a segunda coisa para a gente fechar aqui é a questão que quando acabava de pregar, aquela maravilha, aquela glória, Deus tomava a casa, batizava, curava e muitas outras coisas aconteciam, muitos sinais de Deus. Quando acabava tudo aquilo, muitas das vezes sozinho, longe, ia para o caminho do hotel, chegava no hotel, sem a esposa, sem a família. Então essa solidão da itinerância, eu acho que as pessoas que vão me ouvir aqui, os itinerantes aí, sabem do que eu estou falando, é uma lacuna. Essa solidão da itinerância é uma lacuna. E agora, então, pastor de uma congregação, eu me sinto mais crente. Sim. Eu me sinto mais útil por ver as pessoas mudando, por acompanhar os processos, por ver aquela pessoa que chegou lá na congregação arrebentada, quebrada, moída, e agora de pé, e agora firme, Sim. e agora gerando ovelhas. Então, essa lacuna, essa questão do pós-congresso, do pós-culto, da pós-ministração, é o que é fundamental. E aí, é uma solidão. Eu peguei outro dia um rapaz, coloquei no carro, trouxe aqui para São Paulo. Fazia um tempo que eu não pregava fora. E preguei em umas 4 ou 5 igrejas. Comecei lá por Rio Claro, Rio Preto. E aí, depois que acabou lá, a gente foi pro hotel e eu falei para ele: é esse caminho aqui que você quer da itinerância? A itinerância é isso aqui. Você acaba de pregar, você vai pro hotel e é essa solidão. Porque muitas das vezes os pastores, a igreja em si, ela não tem condições de pagar uma passagem aérea para você, no caso, pro itinerante, para a esposa e os filhos. Às vezes a esposa não tem com quem deixar os filhos, e aí tem que levar. E aí é passagem aérea, dependendo da idade dos filhos, pro pregador, para a esposa e para os filhos. E ainda tem hotel, alimentação. Então a igreja, muitas das vezes, ela quer a presença da esposa, né? Tem que estar com a esposa. Mas quando chega o momento de pagar, a passagem aérea pesa para a igreja, realmente pesa. E eu, como pastor agora, entendo isso também. Não entendia muito. Às vezes até reclamava, poxa, levar minha esposa, mas
Hoje não dá, o orçamento não dá. Sim. Ou vem sozinho, ou não vem. E muitas das vezes o itinerante passa por isso. E aí está o perigo da solidão. Aí está o perigo da lacuna, de estar sozinho. E nesse caminho muitas pessoas já se arrebentaram. Sim. Por exemplo, tem itinerante que fica 20, 30 dias longe da família. Não tem como. Uma mulher, por mais que ela seja a serva de Deus e um homem, ele está esse tempo todo. Por isso que eu nunca fiquei mais de 5, 6 dias. Até o próprio pastor Samuel J. Marques me orientou assim. Eu estava nos Estados Unidos pregando há 14 dias. Ele falou: Rodrigo, vai para casa. Larga tudo e vai para casa. Eu disse: pastor, mas eu tenho umas agendas aqui, eu dei minha palavra. Vai para casa, você já está 14 dias fora. Vai para casa. Tô falando. E como ele é meu paizão, né? Tenho ele como meu pastor aqui em São Paulo, um mentor, um homem de Deus que eu estimo muito, a minha família, minha casa, né? Amamos muito. Temos um carinho, um respeito. E eu fui embora. Eu larguei tudo e fui embora. Falei: não, pastor, o senhor só vai falar uma vez. Se o senhor falou, tô indo. E dava certo. Cheguei em casa, minha esposa estava triste. Eu estava lá ganhando almas, curando famílias, e a minha família estava arrebentada. Sim. Então, o que adianta ganhar um mundo e perder a sua própria alma, perder a sua própria família? Sim. Então, tem muita gente entrando por um caminho. Eu sou novo, eu tenho 39 anos, mas eu já vi muita coisa nessa vida. Sou novo. Muitas pessoas que vão ver esse vídeo, vão me ouvir, tem uma estrada muito mais longa e vai saber do que eu estou falando. A estrada é de solidão. E se o itinerante não vigiar e ficar nesse caminho, longe de casa, uma hora ele vai perder a família ou uma hora ele vai tropeçar. Não tem como. Não tem como você ficar longe da sua esposa. Você é casado? Ainda não. Não? Você é casado? Então tô aqui. Eu tô esperando Deus me dar o sono e arrancar da costela aqui. Então eu tô aqui já profetizando esse casamento, esse casório, né? E quando o senhor casar, o senhor vai saber do que eu tô falando. É isso. Então aqui pra gente resumir, a itinerância é um campo da solidão pós-congresso, pós-culto, pós-ministração. Porque enquanto tá ali, tá todo mundo te cercando, tirando foto, tem um jantar, depois no final, mas aquilo ali acaba, as luzes se apagam e você vai para algum lugar, e esse lugar é de solidão. Ah, não, pastor, nesse lugar não, eu oro, nesse lugar eu leio a Bíblia, tudo bem, mas é um lugar de solidão presencial. Sim. De alguém que você casou, de alguém que você deu a palavra, não é isso? Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está começando agora e quer entrar nesse campo da itinerância, é que você precisa rever isso aí. Rever. E ficar longe da família. Não dá certo. Vai dar ruim. Uma hora dá ruim. Vai dar muito ruim. Uma hora. Se ficar um tempo muito longo longe de casa, da família, vai dar ruim. Uma hora dá ruim. Então, resumindo, irmão, vigia. Meu pastor, eu queria agradecer por compartilhar com a gente sua história. Quero ouvir mais o senhor, quero ouvir mais detalhadamente a história completa, que a gente é muito edificado. Por cada testemunho contado aqui, você vai ser muito edificado aí também. Meus irmãos, estamos encerrando mais um podcast do nosso Julho Mês de Renovação. E não se esqueça de seguir os nossos parceiros, Daniel Design e o Never Alone. Never Alone vai acontecer a 3ª edição, 4 de novembro. E agora tem novidade, tem até moletom. Eita! Tem até moletom do Never Alone. Então, irmão, corre para Debrasta PV que você não vai perder a bênção. Vem para cá no Julho Mês de Renovação. Deus abençoe.